Olá, meus amigos. Vamos resolver uns exercícios aqui envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, aplicando a regra de 3. Vamos lá. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Primeiramente, precisamos identificar se há grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Um exercício bem simples. Quanto mais voltas a roda for dar, o tempo vai acompanhar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Esse é um exemplo bem simples. Então, vamos montar aqui a nossa regrinha para poder resolver o exercício. Uma roda ela dá 80 voltas. Em quantos minutos? Em 20 minutos. Agora eu quero saber quantas voltas ela vai dar em 28 minutos. Ó, bem simples. Ela dá 80 voltas em 20 minutos, ela vai dar mais voltas em 28 minutos. Essas duas grandezas, como são proporcionais, quando uma aumenta, a outra também. Se o tempo aumentou, a quantidade de voltas também. Então aqui é só aplicar agora. Vamos lá. A gente vai fazer a regra de 3, vai ser x vezes o 20 igual 80 vezes 28. Tranquilão? Vamos fazer a continha rapidão aqui, para a gente resolver. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. E 6, 22. Então, ficou x igual 2.240 dividido por 80. O 80 está dividido por 20. O 20 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Ok? Vamos cortar o zero aqui. 224 dividido por 2. Metade de 224 vai dar 112. Então, essa roda vai dar 112 voltas em 28 minutos. Como eu falei, alguns exercícios de regra de 3 são bem simples. Esse aqui é um deles. 8 eletricistas. Vamos lá. 8 eletricistas. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Bom, vamos lá. 8 eletricistas fazem a instalação numa casa em 3 dias. Aí o que eu preciso saber? O que eu quero saber aqui? Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? O que aconteceu aqui? A gente diminuiu a quantidade de eletricistas, correto? Bom, eu preciso saber se a minha grandeza é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E o que eu tenho que pensar aqui? Quantos dias levarão para fazer o mesmo serviço 6 eletricistas? Ora, 8 eletricistas levam 3 dias. Eu diminuí a quantidade de eletricistas. Se eu diminuir a quantidade de eletricistas, vai aumentar a quantidade de dias. Então, quando uma grandeza diminui, a outra grandeza, que é o tempo, aumenta. O que eu percebo aqui? Que elas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma grandeza. Vamos fazer aqui, ó, do lado. A nossa proporção está assim. Eu vou ter que inverter uma grandeza. Vou inverter os eletricistas. Por quê que eu inverto a grandeza? Porque são inversamente proporcionais. As grandezas são inversamente proporcionais. Por isso que nós estamos, vamos colocar aqui, ó, inversamente proporcionais, IP. Por que a gente tem que inverter? Porque são inversas. Se são diretamente proporcionais, você não inverte. Agora é só fazer a conta. A regra de 3. Vou multiplicar o 6 vezes o x. Vai ficar 6x igual
8 vezes o 3. Ok? Bem simples também, é só você saber identificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. 8 vezes 3 é 24. Agora, o 6 está multiplicando o x, passa dividindo. Tranquilão, tabuada do 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Ok? Se 6 vezes 4 é 24, 24 dividido por 6 é 4. Então, nós vamos ter aqui o tempo 4 dias. Se diminuiu a quantidade de eletricistas, aumentou o tempo. Tranquilo? Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Ok? Quantos dias gastarão 3 pedreiros para construir ou para fazer a mesma parede? Bom, vamos lá. 6 pedreiros, eles levam 8 dias para construir uma parede. Trabalhando no mesmo ritmo, quantos dias gastarão 3 pedreiros? O que aconteceu? Eu reduzi pela metade a quantidade de pedreiros. Se eu reduzir pela metade, o tempo para construir essa parede vai aumentar. Então, nesse caso aqui, o que você tem que fazer? Até a proporção aqui, você tem que pensar, se o trabalho no mesmo ritmo caiu para a metade, a proporção do tempo vai dobrar, que elas são inversamente proporcionais. Elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Se diminuiu os pedreiros pela metade, o tempo vai dobrar. Vamos lá, então. São grandezas inversamente proporcionais. Vou colocar aqui, ó, abreviado, tá? Inversamente proporcionais. E eu tenho que inverter uma grandeza. Eu vou inverter o pedreiro aqui, ó. 3 está aqui, ó. 6 sobre 3 e 8 sobre x. Inverte uma grandeza. Vou inverter o pedreiro aqui. Agora é só aplicar a regra de 3. Eu vou multiplicar 3 e o x, 3 vezes x, e o 6 vezes o 8. Então, vai lá, 6 vezes 8. E 6 vezes 8 é igual a 48. Passa o 3 dividindo, o 3 está multiplicando. Vamos fazer essa continha aqui. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Abaixa o 8. 6 vezes 3, 18. Como eu disse, dobrou a quantidade de dias. Então, vai ter que levar 16 dias para construir. Ok? Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Bom, eu tenho que identificar primeiro se são grandezas diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Batendo o olho aqui, você já vê que é grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, aqui é só aplicar a regra de 3. Temos aqui 3.000 refrigerantes engarrafados em 6 horas. Quantas horas vai levar para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vamos cortar os zeros aqui. Você observando aí que a cada 2 horas ele engarrafa 1.000 refrigerantes. 2.000 refrigerantes engarrafados em 4 horas. 6 horas, 3.000 refrigerantes. 4.000 horas. Mais 4.000 refrigerantes vai ser 8 horas. Tranquilo? Mas vamos fazer a conta aí. 3 sobre 4 igual a 6 sobre x. E aí faz a regra de 3, o 3 vezes o x, o 6 vezes o 4. 6 vezes 4, 24, passo 3 dividindo. 24 dividido por 3, 8 horas. Como eu disse, como são diretamente proporcionais, elas aumentam na mesma proporção. 1.000 refrigerantes. Vamos colocar aqui.
eu fabrico, eu engarrafo 1.000 refrigerantes em 2 horas. 2.000 refrigerantes em 4 horas. 3.000 refrigerantes em 6 horas. 4.000 refrigerantes em 8 horas. 5.000 refrigerantes leva 10 horas para engarrafar. Essa é a proporção. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? E aí? O que acontece? Em 4 marceneiros levam 18 dias para fazer o armário. E o que aconteceu? De 4 marceneiros foi para 9 marceneiros. Claro que vai diminuir o tempo. Se 4 trabalhando no mesmo ritmo, 9 marceneiros, você vai fazer um tempo bem menor. Então, quer dizer, quando aumenta a quantidade de marceneiros, diminui-se o tempo, diminui-se os dias. São inversamente proporcionais. Vamos primeiro colocar aqui, ó, 4 marceneiros levam 18 dias. 9 marceneiros vão levar quantos dias? Inverte a grandeza. Então, 9 marceneiros sobre 4 igual a 18 sobre x. Lembrando que você vai inverter somente uma grandeza. Se você inverter as duas, não muda em nada o resultado do exercício. E vamos lá. Quantos dias 9 marceneiros vão fazer o mesmo armário? Quanto tempo vai levar? Fazendo a regra de 3, multiplicando 9 pelo x e o 4 vezes o 18. Então vamos lá, 9 vezes x e 4 vezes 18. Vamos lá. 8 vezes 4, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Então ficou o 9, já vou passar dividindo, ok? E 8 vezes 9 a gente sabe que é 72. Então, fazendo a proporção aí, ó, você batendo o olho no exercício, o que você tem que pensar? Eu mais que dobrei a quantidade de marceneiros. Então, se eu dobrasse a quantidade de marceneiros de 4 fosse para 8, quantos dias ia levar? 9. Ok? Como foram 9 marceneiros, um a mais do que o dobro, ficou 8 dias. Tranquilão, né? Bem tranquilo esses exercícios. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam a mesma casa? Bom, o que acontece? 30 operários, ok? Em 120 dias, vamos lá. 30 operários, eles levam para construir uma casa quanto tempo? 120 dias. E 40 operários trabalhando no mesmo ritmo, mesmo esforço. Com certeza. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a quantidade de operários para eu construir a casa mais rapidamente. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, são inversamente proporcionais. Vamos lá. Inversamente proporcionais. Você tem que saber fazer a leitura do problema. Isso é bem básico, tá, gente? Não tem nem o que discutir. Vamos inverter a grandeza operários. 40 sobre 30, 120 sobre x. Vamos cortar esses dois zeros aqui para ficar mais fácil. Fica 4 vezes x, 3 vezes 120. 3 vezes 120, muito fácil, dá 360. E o 4 já vai passar dividindo o 360. Muito fácil também essa conta. 9 vezes 4, 36.
desce o zero, 90. Ok? Então, quantos dias vai levar para construir a casa? 90 dias. Claro, se nós aumentamos a quantidade de operário, só pode diminuir o tempo. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Bom, primeiramente aqui, o que eu tenho que identificar? A resposta que eu vou ter aqui vai ser em minutos. E eu vou ter que responder depois em horas. E o que acontece? Eu vou despejar, estou despejando 50 litros de água em 20 minutos. Ok? Quantas horas levará para despejar 600 litros? Essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Uma torneira, ela despeja quanto? 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas? Só que eu vou colocar aqui X minutos, depois eu transformo em horas. Levará para despejar 600 litros. Bom, ele não fala, ele não muda a grandeza, nada aqui. O que ele só quer saber? Ele sabe que essa torneira demora 20 minutos para despejar 50 litros. Quanto tempo ela vai demorar para despejar 600 litros? Quer dizer, 10 vezes mais, um pouquinho mais. Ela não muda a grandeza quando o tempo vai aumentar e a quantidade também. Então, tranquilamente aqui esse exercício, tá, gente? São grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Grandezas diretamente proporcionais. Então, 50 sobre 600 igual a 20 sobre x. Dá para a gente cortar um zero. Fica 5 sobre 60 igual a 20 sobre x. Multiplico o 5 com o x e o 60 com o 20. Vamos fazer assim aqui. Aqui 6 vezes 2, 12. Acrescento os dois zeros. 1.200 dividido por 5. Olha lá, 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Abaixa um zero. 4 vezes 5, 20. Escorrega um zero de lá, coloca ele aqui. 240 minutos. Bom, deixa eu acertar aqui, ó. Paga esse 5, né? Já colocamos ele para dividir. 240 minutos. Uma hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. Então, aqui eu tenho que transformar em horas. 2 horas, 120. 4 horas, 240. É só dobrar. Então, igual a 4 horas. Para despejar 600 litros, eu vou demorar, vamos colocar aqui, ó, 600 litros. 4 horas. Tranquilo também, né? Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Bom, agora deu uma atrapalhada aí, né? Ó, eu vou na construção de uma escola, eu vou utilizar 15 caminhões de 4 metros cúbicos. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos eu vou utilizar aqui? O que eu tenho que pensar? Quantidade de caminhões. Ele quer saber a quantidade de caminhões. Bom, 15 caminhões, a caçamba dele, o tamanho da caçamba é 4 metros cúbicos. E aí, para melhorar, agilizar o trabalho, arrumaram uns caminhões com umas caçambas maiores, 6 metros cúbicos. É claro que eu aumentei o tamanho da caçamba, vai diminuir a quantidade de caminhão.
Aumenta a caçamba, diminui o caminhão. Diminui o caminhão, aumenta a caçamba. São grandezas inversamente proporcionais. Tranquilão. Ó, até um exercício bem prático, mas você usando o raciocínio, você vai perceber que são inversamente proporcionais. Tranquilo? Sendo inversamente proporcionais, vamos inverter a grandeza dos caminhões. Então fica x sobre 15, ok? X sobre 15, ou poderia inverter a outra grandeza, mas vai dar na mesma. E 4 sobre 6, que vai ficar 6x igual a 15 vezes 4. 15 vezes 4 é 60. Fica 60 dividido por 6. E 60 dividido por 6 é igual a 10. Vamos precisar de 10 caminhões para fazer o trabalho. Ok? Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Aumentou a quantidade de tinta, você pode pintar mais parede. Diminuiu a quantidade de tinta, você pode pintar menos parede. Aqui não altera. Eu vou usar um galão de tinta. Se eu uso um galão de tinta para pintar um cômodo de uma casa, se eu precisar pintar um outro cômodo do mesmo tamanho e fizer o mesmo rendimento da tinta, não vai alterar em nada. Entendeu? Então é bem básico. São grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Então, 14 litros de tinta, pintamos uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros de tinta vai ser necessário para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Bem simples, vai ficar 35 vezes x, tá? Multiplicando os meios e os extremos. 14 vezes 15. Vamos lá, fazer a multiplicação aqui de 14 vezes 15. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 6 mais 5, 11. 1, 12. 210. 210 dividido por 35. Vamos lá? 210 dividido por 35. Vamos fazer uma continha básica aqui. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. Zerou. X igual a 6. Então, eu vou precisar de 6 litros de tinta para fazer o serviço. Tranquilo? Um ônibus a uma velocidade de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentado a velocidade média para 80 km? Então, gente, ó, velocidade e tempo. A velocidade de um carro. Se eu estou num carro a 200 km por hora, preciso chegar num local, vou chegar rapidão. Se eu for com ele a 50 km por hora, vou demorar um tempão para chegar. Tempo e velocidade, uma coisa que vocês têm que gravar, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Sempre, tá? Sempre. Velocidade e tempo. Grava.
são grandezas inversamente proporcionais. Então, lá, 60 quilômetros, o percurso eu faço em 4 horas. 4 horas. Quanto tempo levará? Ok? Quanto tempo levará? Indo a 80 km por hora. Inverte-se uma grandeza, vamos já cortar o zero. Vamos já cortar o zero. 8 sobre 6, 4 sobre x. 8x igual a 6 vezes 4. X igual a 6 vezes 4. 24 dividido por 8. Tranquilão? 24 dividido por 8. 3 horas. Então, 80 quilômetros vai ser igual a 3 horas. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Para se obterem 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilos do mesmo trigo são necessários para se obterem 7 kg de farinha? Ó, quanto mais farinha eu tiver, ok? Quanto mais trigo eu tiver, mais farinha eu vou fabricar. Quanto mais farinha eu tenho, tá? Quanto mais farinha eu tenho, mais trigo eu tenho. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu preciso do trigo para fabricar a farinha. Se eu tenho 10 kg de trigo, eu vou fabricar uma certa quantidade de farinha. Se eu tenho 40 quilos, eu fabrico 28 quilos. Eu quero saber quantos quilos de trigo eu vou precisar para fabricar 7 quilos de farinha. Então vamos lá. 28 quilos de farinha fabrica 40 quilos. Nossa grandeza aqui é quilos. Vamos lá. E quantos quilos do mesmo trigo? Quantos quilos do mesmo trigo serão necessários para se obter 7 quilos de farinha? Como já disse, que são grandezas diretamente proporcionais. 28 sobre 7 é igual a 40 sobre x. Então, 28 vezes x, fazendo a proporção, e 7 vezes 40. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 40, 280. Então, fica 280 dividido por 28. 280 dividido por 28 é 10. Tranquilo? Então, eu preciso de 10 quilos de trigo para fabricar 7 quilos de farinha. Vamos lá. Nosso último exercício. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. 15 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? Bom, o que acontece? 5 pedreiros faz a casa em 30 dias. Se eu aumentei a quantidade de pedreiros, trabalham na mesma proporção, no mesmo ritmo, é claro que o tempo vai ser bem menor. Tranquilo? São grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Bem básico, tá? Imagine um pedreiro só trabalhando nessa casa. Quanto tempo ele vai demorar? Bem mais, né? Mais de um ano, talvez. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos inverter uma grandeza.
15 sobre 5 igual a 30 sobre x. Tranquilo? Se fosse diretamente proporcionais, era 5 sobre 15. Como são inversamente proporcionais, vai ser 15 sobre 5. Então, 15 multiplica com o x, fica 15x. E 5 multiplica o 30. Multiplica os extremos e os meios. Ó, os meios, os extremos. 5 vezes 30, 150. Vamos colocar já o 15 dividindo. Vamos fazer assim, ó, 15 vezes x, 5 vezes 30, 150. Passa o 150 dividindo. 150 dividido por 15 é 10. Tranquilo? Então, 15 pedreiros vão demorar 10 dias para construir a mesma casa. Tranquilo? Bom, quem gostou, dá um joinha aí. E se puder, se inscreve no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.